Nós vamos abrir as Escrituras Sagradas. Tem um aviso aqui da minha esposa. Querida, me permite dar no finalzinho, tá? Porque se eu falar agora, o pessoal vai esquecer. Agora a gente está conectado na mensagem. Salmo 122. Salmo 122. Não sei quantas vezes você já leu, quantas vezes você mencionou, quantas vezes eu já mencionei aqui do púlpito, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu não sei que mesmo sem você ler, essa frase, se ela lateja no seu coração, ao você acordar domingo, não é? Se essa frase, se esse contexto, sabe, de estar alegre, por poder se dirigir a um lugar. Quantas pessoas acordam, não sabem para onde ir. Não sabem aonde ir. E não tem para onde ir. Mas aqueles que temem ao Senhor, Ele tem um lugar para ir. Ele tem um lugar. Ele escolheu um lugar para ir. Porque igreja a gente escolhe, porque tem um monte de igrejas. E igreja somos nós, mas tem o prédio que nos abriga. Tem gente que vem lá, da onde ele vem, ele passa em São Gonçalo. Você quando vai de uma igreja para a sua casa, você passa no mínimo 10 igrejas. Você passa no mínimo 10. Quem mora para lá passa em 10 igrejas. Igrejas excelentes. Quem mora lá passa na frente de mais 10 igrejas excelentes. Mas você escolheu estar aqui. É questão de escolha. E veja o que o rei Davi, o salmista, diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Pararam nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentre teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e o amigo, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Que poesia, que mensagem. Quantas vezes eu falei daqui, será que você acordou hoje com essa frase no seu coração? Eu estou alegre porque eu estou indo para a casa do Senhor. Vamos refletir nisso nesta manhã. Vamos fazer uma reflexão. Estamos em dezembro. O ano todo passou. Chegamos em dezembro. E a gente já fica pensando como será janeiro, como será fevereiro, como será 2019. Mas durante o ano, quantas vezes você acordou e você teve esse pensamento e o Espírito Santo colocou no seu coração a alegria de você poder ter um lugar para você ir, para você se unir a outras pessoas, como nós fizemos aqui no louvor. Eu vim andando ali, ficou ali como... Eu peguei muito trem na Central do Brasil para fazer faculdade em Madureira. A gente ficava um trem lotado, você esbarrando um no outro. Esse corredor, esse aqui. Porque, irmãos, esse resvalar de mãos, de sorrisos, de cumprimento, irmãos, o crente precisa sentir falta disso. O crente precisa sentir falta, porque isso
alimenta a nossa alma. Amém, igreja? Isso alimenta, isso traz prazer. Irmãos, ser cristão, meus irmãos, não é ser carrancudo. Ser cristão é ser espiritual, sim. É ser santo, mas ser alegre. Porque é essa alegria que Deus pede em nossa vida. Às vezes, você vem à casa do Senhor, e você com o teu coração chorando, mas você chega aqui, você participa dos louvores, você cumprimenta um, cumprimenta outro, e aí se contextualiza na sua vida. O choro pode vir e durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. Coloque a mão no seu coração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos, Senhor, como igreja, com esse ajuntamento solene, queremos compartilhar e partilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, e que seja uma manhã, Senhor, de verdadeiramente de alegria, por podermos estar na Tua casa. Poderíamos estar em muitos lugares, Senhor, mas nós escolhemos estar aqui. Que o Espírito Santo esteja conosco nos dirigindo. O Espírito que está em nós e que também Ele saia através de nós para abençoar a vida de outras pessoas. Que seja um tempo aceitável, precioso, enriquecedor, preparando-nos, Senhor, para tomarmos lugar à mesa. E ao tomarmos lugar nessa mesa, que o Senhor coloque alegria do privilégio de nós podermos ser alimentados pelo Cristo que está vivo, morreu, ressuscitou, está à direita de Deus, como nosso apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Por isso, Pai, abençoa-nos, Pai, que o resultado desse encontro fique pulsando no coração de cada um de nós, para que não termine esse encontro ao passarmos pela soleira desta porta, mas que ele continue vibrando ao ir para nossas casas, ao chegar em nossos lares, ao sentar à mesa para nos alimentarmos, ao descansarmos à tarde, que esse encontro permaneça nos transformando, nos motivando a valorizarmos estar na Tua casa. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Que a igreja diga amém. Pode tomar o seu lugar, queridos. Todos conhecem um pouco, não é, do homem que compôs esse salmo, desse homem que tinha muito de poeta, do homem que foi escolhido por Deus por ser um homem segundo o seu coração, um homem que tinha um coração muito sensível. Davi não foi escolhido rei por ser perfeito, porque não há ser humano perfeito. Todos nós falhamos. Davi falhou terrivelmente. E isso está expresso nos seus salmos, as suas falhas. E eu creio que nós nos tornamos mais usados por Deus quando nós conseguimos abrir o nosso coração e mostrar nossas falhas, mostrar que nós não somos perfeitos, mostrar que muitas das falhas, às vezes, ela é contumaz, ela está arraigada em nós, até que um dia o Espírito Santo possa dar uma martelada na nossa cabeça e a gente acordar e dizer assim: por que eu estou fazendo isso? Eu posso melhorar. Eu posso melhorar. Enquanto o homem não sentir lá dentro dele que ele pode melhorar e que ele pode mudar, ele não vai mudar. Porque a sua justiça própria o corrobora. A sua justiça própria carimba. Não, você está certo, quem está errado é eles. É igual o soldadinho marchando com o passo errado e a mamãe diz assim: só meu filho está certo, todo mundo errado. Existem pessoas, meus irmãos, que ele está errado, mas e todo mundo
está vendo que ele está errado, mas só ele não consegue ver que está errado. Então o salmista Davi é esse homem esplêndido, que abre esse salmo, abre essa poesia dizendo: alegrei-me. O senso de alegria, que não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Alegrei-me quando me disseram: vamos aonde? À casa do Senhor. A casa do Senhor. Há uma expressão aqui que eu não consigo, né? Quem sou eu para saber mais detalhe do que está por trás disso aqui? Por trás, mas há um sentimento. Aflora aqui nesta frase um sentimento que está no coração do povo, em que Davi, meus irmãos, conseguiu contextualizar isso. Davi era um homem que gostava de ir à casa do Senhor, que se derramava perante ao Senhor. E há aqui uma expressão profunda, algo íntimo, quando ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E ele diz: pararam nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Como se ele chega na soleira, né? Jerusalém tinha muitas portas. Como ele chega na soleira e ele faz aquele stop, assim, tipo assim, para absorver, para sentir, sabe, aquilo que está dentro dele, ele para. Nossos pés param para sentir, como se fosse para mastigar, como se fosse para se deliciar em saber que está entrando, está rompendo a soleira. Esse sentimento que Davi consegue captar. Só um homem segundo o coração de Deus, para ter essa sensibilidade, essa coisa íntima de estar na casa de Deus. Esse prédio frio, de paredes, de ferro, de luzes, aqui, aonde a gente se reúne, é denominado, caracterizado, a casa de Deus. Nós sabemos que espiritualmente falando, nós somos a casa de Deus. Eu sou a casa de Deus e você é a casa de Deus. Se somente se você tiver a consciência, a certeza e a fé de que o Espírito Santo mora em você. Isso é para quem tem essa convicção. Quem não tem, vai ter que buscar. Porque esta é a proposta de nós sermos os santuários. Nós sermos o templo. Mas mesmo sendo templos do Espírito Santo, nossa alma deseja estar. Nossa alma deseja estar com outras almas, de maneira congregacional. Existem muitas pessoas que talvez solitária se aprenderam a se satisfazer e se alegrar só olhando o telão e ouvindo uma linda mensagem. Com certeza muito melhor que as mensagens que pregamos aqui. Mas está só. Não tem ninguém que ele possa olhar e dizer assim: eu simpatizo com esse e eu não simpatizo com aquele. Porque ele está só, solitário. E Jesus disse de maneira muito categórica: se 2 ou 3 falar no meu nome, ali eu estou. Sozinho, a pessoa que se busca essa solidão, ele está sendo um caminho muito difícil, talvez até um caminho depressivo. Pode estar ouvindo o mais lindo pregador, o mais eloquente pregador, com a mais eloquente mensagem, mas está sozinho. E não é isso que Deus preparou para o povo. A Bíblia tem várias orientações que a gente precisa estar congregando, estar convivendo. Nós vimos aqui em domingos anteriores sobre os dons espirituais. Os dons espirituais existem para a gente, no congregar, a gente completar a vida um do outro.
Tem gente que é bom em alguma coisa que eu não sou bom. Porque o ideal de Deus é que a gente faça alguma coisa só se for bom. Se não for bom, tem alguém que faça melhor. Sempre tem no corpo alguém que faça melhor. Então, os dons espirituais justamente é para a gente entender que no corpo de Cristo, a variedade de pessoas no corpo é para se completarem. Um completar o outro. Porque um corpo, quando um membro está fora, está incompleto. E isso é a igreja. E isso é o santuário do Senhor. Isso é a casa de Deus. Que o poeta diz. Pararam nossos pés. Como que você fosse chegar em algum lugar, você parasse para você não ver o efeito das pessoas ao ver você, mas você. Talvez um artista, quando chega no palco, ele para ver o efeito das pessoas. Mas aqui o salmista, o poeta, está dizendo, não, nossos pés pararam junto às tuas portas, ó Jerusalém. E aí ele começa a caracterizar, né, Jerusalém cercadas, Jerusalém protegida, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel. Será que convém a nós também? Será que esse convém também convém a mim e a você? Ir à casa do Senhor para renderem graças ao Senhor. Dezembro, irmãos, o 12º mês do ano, seria bom que nós fizéssemos desse mês um mês de gratidão a Deus. Você chegou até aqui. Você pode ter passado por muitas lutas. Você pode ter passado por muitos choros, mas Deus enxugou as lágrimas dos seus olhos. E você chegou até aqui. Você chegou até aqui. E aí ele fala da segurança de Jerusalém. Jerusalém protegida. Onde as tribos vão adorar. Onde as tribos vão render graça. Ele disse, como convém. Como convém a Israel. E eu penso, meus irmãos, que eu creio que firmemente que convém a cada um de nós termos um lugar para ir. Convém a cada um de nós que haja um sentimento que nos mova a estar na casa do Senhor. Ao estar na casa do Senhor, a gente já sabe o que a gente vem fazer na casa do Senhor. A gente não veio tomar nada nem pedir nada, a gente vem dar. E ele está dizendo aqui, eles como convém a Israel para render graças ao Senhor, para agradecer. Será que nós temos motivo para agradecermos? Jerusalém, uma cidade importante para o povo de Deus, importante para os judeus, para o Israel. Até hoje é uma cidade que vaza os milênios. Até hoje é uma cidade importante em que eu quero botar uma embaixada aqui, eu quero botar aqui. Até hoje é polêmica. Jerusalém. Jerusalém que mata os profetas e jogam pedras que são enviados por ti. Jerusalém, lá estão os tronos de justiça. Lá vão as tribos do Senhor, assim como convém a Israel para renderem graças ao Senhor. Lá, meus irmãos, eles vão, porque lá, meus irmãos, Jerusalém ficou marcada porque o templo estava lá e Deus se revelara no templo. Na inauguração do templo, a glória de Deus desceu naquele lugar. E ninguém conseguia olhar porque desceu uma fumaça. E todos colocaram o rosto em terra. Então Jerusalém ficou marcada com a presença de Deus. Jerusalém ficou um lugar histórico, um lugar espiritual. E o povo de Deus, aonde estivesse em determinadas datas, eles migravam, eles regressavam a Jerusalém. Em vários momentos no ministério de Jesus, Jerusalém fervilhava de gente de tudo quanto é lugar.
Aliás, quando desceu o Pentecoste, quando aqueles homens, aquelas mulheres começaram a falar das grandezas de Deus em outras línguas, falando para a multiplicidade de nações que estavam ali naquela época, ali em Jerusalém. O povo, quando estava prisioneiro em Babilônia, tem um salmo que fala saudades da pátria. Ali você vê expresso o coração do povo de Deus. Quando ele diz, estamos cativos aqui em Babilônia, e nós pendurávamos os nossos instrumentos nos salgueiros, e eles pedem-nos que cantemos canções de Sião. Aí eles dizem, como cantaremos canções de Sião se nós estamos longe de Jerusalém? Como eu poderia entoar uma canção longe de Jerusalém? Jerusalém, por ti eu darei a própria vida. Salmo 137, depois você lê. Quantas vezes a gente menciona, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Qual o sentimento que te move? Você tem consciência? Você tem consciência do sentimento que te move à casa de Deus? Como cristãos, meus irmãos, como cristãos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, nós precisamos ter consciência daquilo que fazemos. O que te move à casa do Senhor? Qual o sentimento que te move à casa do Senhor? Você se move? Qual a tua motivação para estar na casa do Senhor? O salmista diz que as tribos vão render graças. Eles não só rendem graças. Se a gente olhar aqui o próprio texto, ele diz, ore pela paz, faça intercessão, orem pela paz. Ele diz aqui, sejam prósperos, quer dizer, haja prosperidade, haja paz. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Vamos à casa do Senhor. Qual o sentimento que te move a estar na casa do Senhor? Qual o sentimento que te move, mesmo que você sabe que vai encontrar aqui um monte de gente que você nem conhece, um monte de gente que você nem fala, um monte de gente que passa por você, você não sabe nem quem é, que é estranho. Como igreja do Senhor Jesus, é muito estranho que pessoas não se conheçam, em que, se eu dou um mau exemplo, me ajudem, mas eu tenho procurado conhecer a todos da igreja, todos, não fazer acepção de ninguém. Eu tenho procurado mostrar um pouco o que eu sou, o que Deus tem feito que eu seja. Sou tímido, tenho dificuldade às vezes de comunicação, nem sempre eu consigo me comunicar bem, mas eu tenho procurado estender a mão para as pessoas. Quando nada, estender as mãos e saber o nome das pessoas. Porque é muito estranho ter um membro aqui, alguém me liga e diz assim, a irmã fulano está internada, eu não saber quem é. É muito estranho eu não saber quem é. E é muito estranho também você não saber. Porque o tempo que passamos na casa do Senhor, a gente precisa conhecer quem senta ao nosso lado. E quem sabe até de uma maneira estratégica, em vez de você sentar e fazer uma cadeira cativa, só sentar naquele lugar, mude de lugar. Mude de lugar a cada culto. Para você, cada culto, você conhecer uma pessoa. Qual o sentimento que nos traz à casa do Senhor, meus irmãos? Mesmo sabendo da imperfeição de cada um de nós. Somos imperfeitos. Não somos simpáticos. Às vezes somos simpáticos para algumas pessoas, mas não somos para todos. Não conseguimos ser simpáticos a todos. Mas a Bíblia diz que nós somos irmãos em Cristo. Sendo ou não simpático, achando feio ou achando bonito, nós somos irmãos em Cristo.
Falando muito, falando pouco, nós somos irmãos em Cristo, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Qual o sentimento que nos traz à casa do Senhor, mesmo a gente sendo imperfeito? Mas a gente precisa aprender que a Bíblia diz para a gente ser unido, para a gente ter comunhão e para a gente ter mutualidade. E fazendo um parênteses aqui, próximo domingo eu vou falar de uma igreja viva. Domingo que vem a mensagem é sobre uma igreja viva. Não uma igreja de pessoas que acham que estão vivas, mas uma igreja viva, que todo mundo pulsa. Tem reação e ação e reação. O importante da ação e reação é a gente trabalhar a ação e a reação. Se Jesus diz para a gente amar inclusive os inimigos, como eu não vou amar o irmão que não é simpático? O irmão que às vezes é mais sério, ou na linguagem assim mais comum, mais carrancudo. Precisamos amar a todos. Qual o sentimento que nos traz aqui, meus irmãos? Seria aquele sentimento de religioso? Deixa eu pagar a minha cota. Será que é esse sentimento? Não é esse sentimento que o salmista escreve o Salmo 122. Não é o sentimento de pagar alguma coisa para ficar livre. Não é esse sentimento. Mas muitas pessoas vêm à igreja, de repente, meus irmãos, só para pagar. Só para pagar. Deixa eu ver aqui que meu esboço hoje está meio complicado. Vir à igreja só para pagar a tarefa. Eu fiquei surpreso uma vez que alguém veio para um jejum 8 horas, quando foi 9 horas foi embora para casa. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, estão virando a coisa de ponta cabeça. Porque o culto, eu sempre converso aqui com os líderes, o culto, a parte principal da igreja é o culto. É o culto. Nós viemos aqui para dar o culto a Deus. Pessoal que está lá em pé, pode sentar aqui no meio. Fazendo esse parente que os jovens vão sentar aqui no meio, eu queria pedir desculpa ao pastor Valdir e o grupo dele que está presente aqui. No final eu vou apresentá-lo. Perdoa que tem coisas que a gente vai... Eu não anotei, se eu não anoto aí fica difícil. Tem uma turma chegando aí, não sei onde estava. Vocês estavam jogando bola... Mas eu acho que não estava não, devia estar fazendo alguma coisa séria. E eles vieram aqui para enriquecer a nossa plateia, esses jovens adolescentes. Irmãos, qual o sentimento que nos traz à casa do Senhor? O salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, parar os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Qual o sentimento? De tarefa, de uma espiritualidade da religião, como aquela parábola do bom samaritano que Jesus conta, e que está lá um homem estrupiado, arrebentado, e os oficiais passam e ajeitam a gravata e vão embora. Seria esse o sentimento que o poeta passa nesse salmo? Claro que não, claro que não. E eu espero, meus irmãos, que a gente aprenda, meus irmãos, nós temos que cumprir a tarefa sim. Se nós assumimos um compromisso diante de Deus, precisamos cumprir a tarefa, mas a tarefa não pode estar na frente de Deus. A tarefa não pode estar na frente. Nós temos que cumprir a tarefa, mas não podemos fazer da tarefa a nossa devocional. A tarefa é outra coisa. A tarefa é outra coisa. E algumas pessoas estão achando que a tarefa vai levar para o céu. Tem uma religião aí no mundo que diz que a tarefa leva para o céu. Mas não é essa religião que nós pregamos aqui. Não é essa Bíblia que nós lemos aqui, em que a obra vai levar para o céu.
A religião e a Bíblia que nós pregamos aqui é que aqueles que são salvos e remidos em Cristo, esses, depois de salvos, eles fazem obra. Não fazem obra para ser salvo. Existe com o movimento social e a guisa do evangelho integral. Muita gente está esquecendo da santificação, está esquecendo da oração para fazer a obra. Existem pessoas altamente envolvidas em obra, esquecendo do Espírito Santo, esquecendo da obra que o Espírito Santo veio fazer na vida de cada um de nós. Pessoas, às vezes, que não têm um pingo de ética e de educação, mas eu estou fazendo a obra. E devia primeiro, antes de fazer a obra. Jesus, quando viveu com aqueles discípulos andaram com Jesus, aqueles discípulos viveram com Jesus, aqueles discípulos comiam junto com Jesus, aqueles discípulos dormiam com Jesus, e Jesus disse, é melhor que vocês primeiro estejam comigo. Não adianta vocês ficarem cheios de informação. Informação não é tão importante assim. O importante é vocês estarem comigo e vocês serem transformados. Eu quero vocês transformados pela convivência comigo, por estar comigo. Por isso que na Bíblia diz, Jesus chamou os discípulos para estar com Ele. Primeiro estar. E vir à casa do Senhor é um tipo de estar na presença de Deus, abrindo o coração para ouvir. Então, meus irmãos, às vezes algumas pessoas só vêm para a igreja no sentimento de cumprir uma tarefa. E eu te pergunto, o que te move, amigo, a estar na casa do Senhor? O que te move? Havia um sentimento no povo de Israel que é traduzido pelo coração do poeta Davi. Porque Deus sonda o nosso coração. Deus leva em conta as motivações de cada um de nós. Deus leva em conta. Deus leva em conta. E é importante, meus irmãos, que a gente entenda, que ir a Jerusalém, ir ao santuário do Senhor, tem contextos profundos de vir à casa de Deus, sabe? Havia um carpinteiro naquela época que ele também disse, eu também vou a Jerusalém. Só que o carpinteiro foi a Jerusalém para ele ser a oferta do sacrifício. Jesus foi a Jerusalém. E diz a Bíblia que no semblante dele estava assim uma expressão de intrepidez, tipo, eu vou para Jerusalém, uma resolução que ele tinha, porque ele sabia que chegou a sua hora. O carpinteiro lá de Nazaré foi a Jerusalém. E em algumas vezes que ele foi e ele chegou, talvez na entrada da porta, e disse, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e jogam pedra aqueles que por ti são enviados. Quantas vezes eu quis colocar vocês debaixo das minhas asas, como a galinha coloca os pintinhos, mas vocês não quiseram. Vocês não quiseram. Vocês não aproveitaram a oportunidade da minha visitação. Agora virão dias que a vossa casa ficará deserta. Irmãos, Deus continua querendo dar oportunidade para as pessoas. E Jesus está ali expressando uma verdade quando ele chora sobre Jerusalém, quando ele lamenta sobre Jerusalém. Dizendo, eu estive entre vocês e vocês não aproveitaram. Eu estive com vocês e vocês não aproveitaram. E esse carpinteiro também vai a Jerusalém, com um sentimento de cumprir também um mandato de Deus. E alguém escreveu, não sei se foi esse escritor muito lido, ele escolheu escravos. Ele escolheu escravos, por mim e por você. Ele escolheu escravos, por mim, por você e pelo mundo inteiro. Qual o sentimento que nos traz à casa do Senhor? Quando a gente lê aqui o Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Qual a motivação de estarmos aqui?
Qual o sentimento que nos move a estar na casa do Senhor? Em Isaías 53, ele traduz ali a vida do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ali em Isaías, ele decodifica de maneira muito clara o coração de Deus, colocando o seu Filho para morrer, para nos dar a salvação, para criar em nós um novo homem. Criar em nós um novo homem, com um sentimento purificado, com um sentimento, meus irmãos, um sentimento que vem de Deus. Quando a gente acorda de manhã e a gente diz: que bom que eu posso ir para a casa de Deus, que bom que eu sei para onde eu vou. E lá vou encontrar o Pedro, discípulo, vou encontrar o Pedro, pastor. Tem mais Pedro aí, não? Lá vou encontrar o Sérgio, vou encontrar o Cláudio, vou encontrar o pastor Léo, vou encontrar os diáconos, o Max, o Wagner, vou encontrar os irmãos da igreja, vou cumprimentar um, cumprimentar outro. Eu vou à casa do Senhor, vou lá para agradecer, porque eu tenho um lugar para eu orar ao Senhor, eu tenho um lugar para congregar, eu tenho um lugar para aprender com o Espírito Santo e com a palavra. Precisa ser esse sentimento, meus irmãos, que vem ao nosso coração. Eu tenho um lugar para ir, onde eu possa colocar meus dons a serviço. Eu tenho um lugar para ir para colocar meus dons e ser tratado no meu caráter, para que o meu caráter expresse a estatura de Cristo. Eu tenho um lugar para ir, para conviver com as pessoas e aprender a lidar com aquele que é diferente, aprender a lidar com aquele que não é tão educado assim, aprender a lidar uns com os outros, na igreja. Esse é o sentimento, meus irmãos, que precisamos ter, de chegar à casa do Senhor, ser grato a Deus, agradecer a Deus. Você chegou até aqui, você chegou em dezembro, daqui a pouco é 2019, um exercício passou de 300 e tantos dias, dias de chuva, dias de sol, dias de dificuldade, dias de alegria, dias de tristezas. A vida não é feita só de alegria, a vida, ela às vezes funciona como uma gangorra, e nós precisamos ter um sentimento base em nosso coração para suportar esses impactos das vicissitudes da vida. Daí a importância que esse sentimento, meus irmãos, seja aflorado em nosso coração, da gente amar a igreja que a gente congrega. Não amar o prédio, não. Eu gosto tanto, eu amo aquele desenho ali. Não, amar a igreja, amar o corpo de Cristo. Não a instituição, mas o organismo aqui, o organismo que é feito de pessoas, de gente que pensa, de gente que pisa no teu calo e às vezes não pede nem desculpa. Mas aqui é a igreja. Às vezes as pessoas pensam que a igreja de Atos era perfeita. Não era perfeita, não. Se fosse perfeita, já tinha subido no céu logo no início. Era de homens, de mulheres, imperfeitos, mas que estavam sendo dirigidos pelo Espírito. Era uma igreja também que não era perfeita, mas é uma igreja que tem características que nós precisamos buscar. Uma igreja que nós precisamos buscar as suas características, dentro e fora. Temos que ser igreja dentro e ser igreja fora. Temos que ser igreja dentro, fora e dentro da nossa casa. Não podemos dissociar a vida de igreja aqui na igreja, no meu trabalho, na minha casa, no meu bairro. Não posso transformar numa vida de camaleão. Eu tenho que ser igreja aonde eu estiver, eu tenho que ser igreja. Não posso fugir. E isso, meus irmãos, é um sentimento que precisa ser treinado, consciente, para a gente ser a igreja do Senhor Jesus Cristo. Qual o sentimento que te move à casa de Deus?
Um lugar em que a gente aprende a amar a partir do amor de Deus. Se eu dependesse do amor, da minha própria vida, do meu próprio eu, para amar você, quero dizer para você que eu já estava longe há muito tempo. Já estava passeando por aí, não sei se eu ia ter uma companheira para passear comigo, que a minha companheira é crente, ela ia querer estar aqui. Talvez eu estivesse sozinho andando por aí. Talvez a companheira não quisesse, porque com a companheira que Deus me deu, eu aprendi a amar a Deus e a amá-la muito mais. Alguém estava comentando sobre pentecostalismo e eu disse para a pessoa assim: meu amigo, eu convivi 12 anos com uma pentecostal dentro de casa. Eu vou rejeitar o pentecostalismo por quê? A minha mulher aceitou Jesus numa igreja pentecostal, onde tem espírito e tem fogo, onde tem conversão e transformação de vida. Por que eu vou renegar o Pentecoste? Por que eu vou renegar as ações do Espírito Santo? Então eu tenho uma ambiência muito boa com os pentecostais, porque a nova vida ela é pentecostal. Talvez algumas pessoas tentam levar a nova vida para outros lados, mas a igreja Nova Vida nasceu do Espírito e nasceu no Pentecoste. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude a se alegrar cada manhã que você puder estar aqui. Ou seja, quarta-feira, ou seja no jejum de sexta, ou seja na tarde com Deus, ou seja qualquer outro dia, qualquer atividade. Que a alegria do Senhor permeie a sua vida, permeie o seu coração. Ajude a você mesmo, mas que essa alegria seja contagiante lá dentro da sua casa, lá com seus amigos, lá no trabalho, mas principalmente na casa de Deus. Que você venha à casa de Deus para agradecer a Deus, mas também para orar pela paz e pela prosperidade. Que Deus nos ajude e que coloque esse sentimento íntimo de gratidão por termos a casa do Senhor para a gente vir e render graças ao Senhor. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos.